Em 3, 2, 1. De olho com você, número 49. Em 3, 2, 1. Valendo. No ar. Pai querido, nosso Deus, mais um dia, Senhor, estamos aqui na Tua presença, declarando, Senhor, o quanto é bom ter Tua amizade, ter Teu amor, ter tantas coisas, Senhor. Sabendo principalmente que Tu és um Deus grande, soberano, Criador dos céus e da terra, aquele que determina todos os nossos passos, tudo aquilo que nós vamos fazer, que sabe de todas as coisas. O Senhor nos tem na palma da sua mão. O Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece. O Senhor é aquele que tem tudo e todos, como um diretor de um grande filme. Aquele que sabe cada momento, cada instante da nossa vida. Meu Deus, obrigado porque a cada dia as Tuas misericórdias se renovam. A cada dia nós temos a certeza de que o Teu grande amor é aquele que não nos deixa enganados. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos também que o Senhor socorre aqueles que estão necessitados. Nós não devemos ser egoístas na hora da nossa oração. Nós devemos lembrar também daquelas pessoas que estão necessitadas. Daquelas pessoas, Senhor, que estão precisando de um afago, de uma solução, de um milagre, de algo que elas precisam de forma material, Senhor. Algo que vem até de forma urgente. Que elas também, Senhor, possam conhecer ao Senhor como nós conhecemos. Pai querido, estamos num tempo que se chama Semana Santa, em que as pessoas reconhecem o sacrifício de Jesus. Mas nós temos essa certeza todos os dias. Nós temos essa certeza quando nós acordamos e te agradecemos porque Jesus, ele foi o pão vivo sacrificado. Ele foi o cordeiro. E que nós temos total gratidão por tudo isso, meu Deus. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor é o nosso soberano e que determina todos os passos da nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, oramos e te agradecemos. Amém. Bom dia, muito bom dia, você que está com a gente, você que está com a gente aqui na nossa transmissão ao vivo, 7h03. Hoje é terça-feira, dia 31, é isso mesmo que você está ouvindo, 31 de março, pois é, março, tchau, cheiro, obrigado por tudo, e agora abril que está chegando, né? Então, vamos juntos em mais um De Olho com Você. Boa tarde para você que está ouvindo aí na Rádio Vitória do Recife ao meio-dia. E muito obrigado aí por essa recepção. Agora sim a gente pode falar sintonia, né? Isso mesmo. Então, muito obrigado pelo seu carinho. Fica comigo até 8 horas. Você fica? Você que está no Kawaii, você que está na transmissão ao vivo, fica comigo até 8 horas que você não vai se arrepender não, tá? Pode ter certeza disso. E agora, vamos dar aquela viajada na história. E vamos voltar agora a 1492.
1492 é um ano meio que conhecido, né? Para quem gosta de história, para quem gosta de ter novas culturas. Pois é, quem se lembra, né, da história de Cristóvão Colombo? Pronto, cheguei onde você queria. Então, olha só. Os reis católicos Fernando e Isabel, eles assinaram um decreto de Alhambra ordenando a expulsão de todos os judeus e muçulmanos da Espanha, a menos com uma condição, que eles se convertessem ao catolicismo. Imagine você, né? Os judeus nunca fariam isso, e muito menos os muçulmanos. Infelizmente aí naquela época já existia essa coisa de autoritarismo, né? Principalmente nessa questão de religião. E a gente sempre prega, a gente sempre fala de que as pessoas respeitem a crença do outro. Se você gosta do azul, beleza, eu gosto do verde, e assim vai, né? Então, agora vamos descer a mais de praticamente 300 anos, em 1761. Você sabia que Lisboa teve terremoto? Pois é, a terra foi abalada lá em Lisboa. Lá em Portugal, né? Em Portugal, isso. Então, olha só. Aconteceu um sismo lá em Lisboa que atingiu a Península Ibérica com uma magnitude de 8,5 pontos, como se diz hoje, né? Na escala Richter. 6 anos depois, outro destruiu a cidade. Olha que coisa, né? Então quer dizer que Lisboa, ela acabou sendo destruída, né? Mas também foi reconstruída. Passou um tempinho para que isso pudesse acontecer, né? Olha só. Quer que a Terra respeite, por isso que eu digo, respeite a natureza, viu? A natureza é de papai do céu. Não se meta nas coisas que você não tem nada a ver. E hoje é aniversário de um cara que, assim, né? Ele é um humorista da nova geração, né? Desta nova geração, que realmente merece todos os nossos aplausos. Eu estou falando dele que faz o Tô de Graça, ele que já fez aquela Valéria, né? Ele que já foi o namorado da Lady Kate, enfim, estou falando de Rodrigo Santana. Inclusive, eu acho que um dos melhores personagens que ele faz é de uma senhorinha na época da pandemia, né? Eu assisti um pouquinho desse seriado, muito bom, e tem logo a... Ah, meu Deus do céu, deixa eu quieto, né? Parece que tem uma química assim, que a Lid Lisboa, né? Ela tem um quê de fazer personagens chatas. E deu certinho fazer esse seriado, que eu acho que, se não me falha a memória, foi da Netflix, alguma coisa do tipo. Mas Rodrigo Santana está fazendo aniversário hoje. E tu, criatura, meu cheiro, meu carinho para você que está fazendo aniversário também hoje, final de março. Obrigado por seu carinho, obrigado pela sua sintonia, pela sua amizade. E digo para você, né? Vamos juntos até as 8 horas, vamos juntos todos os dias para fazer o De Olho com você. E agora, que horas são? 7 horas e 7 minutos. Vamos para a previsão do tempo. 7 horas e 7 minutos ainda. Vamos aí para a previsão do tempo para esta terça-feira. Hoje a intensidade dos ventos é totalmente fraca. Aqui está dizendo, né? As informações, inclusive, são do Instituto Nacional de Meteorologia. A previsão para hoje é de muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas. Isso manhã, tarde e noite. A umidade máxima do ar está em 95% e a mínima em 70%. Hoje a temperatura mínima prevista está para 25 graus e a máxima podendo ter tendência de queda de 29 graus. Essas são as informações do Instituto Nacional de Meteorologia. Sete horas e 8 minutos, agora vamos às manchetes dos jornais que estão circulando nesta terça-feira. Ronaldo Caiado lança pré-candidatura pelo PSD e promete anistia a Bolsonaro. Para você entender a manchete,
ele vai ser pré-candidato à presidência da República. Pois é, né? Gilberto Kassab disse e agora cumpriu, né? Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se não vai ter problema aí que nem Ratinho Júnior, né? Que teve que desistir aí de última hora. Guarda Municipal começa a usar equipamentos de defesa e câmeras corporais. Região Metropolitana do Recife ganha mais 40 ônibus com ar-condicionado, viu? Pois é, e também linha entre Macaxeira e UTI Xambá. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Lula pressiona a Fazenda e Banco Central para baixar juros de cartão antes das eleições. E aí, Tarquini assume a pasta da educação em um dos ministérios de Lula. Homem que tentou invadir apartamento da ex é indiciado. Então aí são as manchetes dos jornais que estão circulando hoje, agora às 7 horas e 10 minutos. Confirmando a hora, 7 horas e 10 minutos. Rapaz, que coisa boa! Depois de 10 anos. Vamos esperar mais um pouquinho, né? Então, vamos dizer assim, um clamor social, né? Não, mas é preciso ter uma linha lá que saia da Macaxeira, que vá para o Teixambá, que saia do Teixambá e vá para a Macaxeira. Aí, Kekel anunciou, né? Então, vamos ver se quem reclamou tanto vai usar o ônibus, viu? Bora ver, bora ver. Mas aí me acabei já falando, já adiantando aí. Eu ia deixar para falar depois, mas eu digo, não, a língua tá coçando. Olha, minha língua é perigosa, né? Meu Deus do céu, é um caso sério. Mas bem, vamos começar com o nosso, como sempre a gente começa todos os dias, independente de ser Semana Santa, Semana Pré, Semana Pós, Carnaval, aliás, Carnaval a gente não entra no ar, né? Você viu que Carnaval a gente ficou de férias. Tivemos férias forçadas. Mas vamos começando com o nosso BBB da política, que tem uma notícia aqui que eu tô com a boca aqui, doido pra falar. É isso mesmo. Eu tô feliz da vida de ver esta notícia aqui agora. E vou compartilhar ela com vocês. Hey, brothers! Meu filho, o nosso BBB começa e eu tenho o prazer de dizer para você o seguinte. Álvaro Porto agenda a votação do orçamento do plenário após decisão do Tribunal de Justiça favorável ao governo. De que adiantou a festa do Stick Puxa? E viva a festa da Xuxa. Lembra dessa música? Tu que era menino que nem eu, tu te lembra? Segundo show da Xuxa, 1987, faixa 1 do lado A. Lembra dessa música? Todos dançam, pega stick e puxa, e viva a festa da Xuxa. Viu? A festa da Xuxa não deu certo aqui não, porque aí, ó, a justiça teve que intervir. Como eu acompanhei tudo aqui com vocês, né? Por isso que este é o nome do programa. Graças a Deus eu posso dizer com todas as letras, com muita felicidade, que este nome, De Olho com Você, ele é meu. Ninguém usa De Olho com Você, somente eu, certo? Não é arrogância e nem me amostra, pelo amor de Jesus, longe de mim, tá? O presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Álvaro Porto, aliado de Johnny, bem, até sexta-feira, né? Então, Johnny continua prefeito. Depois de sábado em diante, vai começar a fazer campanha para governador. Ele anunciou ontem que deverá pautar hoje a apreciação dos vetos da governadora Raquel Lira à Lei Orçamentária Anual de 2026. A sinalização aconteceu em meio ao impasse entre o Executivo e o Legislativo sobre a tramitação do orçamento estadual. De acordo com a Assembleia Legislativa, houve tentativas com a base governista. Bem, isso aqui tudo a gente já sabe. Quem acompanha o De Olho com Você já sabe. Vou só resumir. Pronto. Vou resumir. Tava o tal do Stick e Puxa e viva até a festa da Xuxa. E aí teve que o governo entrar com uma ação na justiça para que seja resolvido, para que fosse resolvido
a situação do orçamento do Estado. Porque estamos no final de março e esse orçamento ainda não saiu do papel. Tudo por conta de picuinha. Vou repetir. Parece aquele comercial, né? Piracanjuba. Aí, ó. Picuinha. São só 4. Tá vendo? Então, o projeto do remanejamento, ele seguiu travado na Comissão de Finanças e aí teve que acontecer a decisão do Tribunal de Justiça para reforçar o papel do plenário na análise dos vetos. E também lembrando, né, que o relator dessa pasta lá, dessa pauta lá na Assembleia é o irmão de Miguel. Então, o irmão de Miguel prometeu que já ia resolver, né? Aí teve que Kekel entrar na justiça. Então, na última semana, a Comissão de Finanças chegou a adiar a votação do parecer final da proposta e o presidente dessa comissão, deputado estadual Antônio Coelho, justificou a decisão apontando a inconsistência técnica no texto e possíveis sobreposições entre dispositivos enviados pelo governo e as emendas parlamentares. Ele diz aqui, né? Estamos enviando melhores esforços para que superemos essas duplicidades e possamos fazer uma conciliação entre o que foi proposto pelo Legislativo e o Executivo. Assim ele disse. Deputados aliados ao governo também têm apontado impactos do atraso na aprovação do orçamento. Por exemplo, Wanderson Florencio e Antônio Moraes afirmam que a indefinição pode comprometer a execução de políticas públicas. Isso eu já falei desde o começo. Isso é uma coisa que é inadmissível. Se você quiser mexer com ela, em alguma outra coisa, mexa, né? Você acha que deve mexer. Como eu digo sempre, se fala tanto em violência contra a mulher, e esta criatura, junto com Priscila Krause, são as mulheres mais injustiçadas do momento. E elas não são pretas periféricas, elas são brancas. São brancas filhas de... Já tem uma tradição, né, de famílias tradicionais da política. É assim agora que o negócio anda, né? Tem que ser mulher preta, periférica, LGBT, lésbica, sei lá o quê. Não é assim agora que o negócio roda. Mas como eu já disse aqui algumas vezes, tem pessoas ignorantes, ridículas, inescrupulosas que querem mexer com a governadora em algo que, na verdade, vai prejudicar os pernambucanos e que, com os pernambucanos que estão espertos, que hoje não tem mais gente besta, não tem mais aquele besta que você chegar com 50 reais, ou então, eu vou fazer um vídeo aqui dizendo que Raquel mandou botar para fora os funcionários da educação. Ninguém mais cai nessas conversas. Ninguém. Só aqueles que são, tipo, ainda que acreditam no Papai Noel, que acreditam na cegonha, que acreditam que a Xuxa é uma menininha boa, né? E assim vai. Mas, gente, pelo amor de Deus, logo mexer com orçamento. Aí tem que a mulher entrar na justiça. Inclusive, eu pude falar isso pra Priscila. Quando ela chegou, olhou pra minha cara, acho que não sei se ela me achou bonita, alguma coisa do tipo, você deixa quieto. Né? E eu disse para ela, vocês estão sendo injustiçadas. Nós estamos acompanhando tudo. Porque aquela história, não existe você mexer exatamente com o que é de mais importante do Estado. O dinheiro. É o dinheiro que movimenta tudo. Mas ele faz questão de anunciar, né? Nós vamos mandar emenda parlamentar para tal canto, para tal lugar, para isso, para aquilo. Nós estamos providenciando as ações para o setor sucroalcooleiro, porque não sei o quê, para a agropecuária do interior. Para os teus tu faz. Só que os teus já são comprados, né? Aí o que é que acontece? A outra sofre do outro lado. A outra está sofrendo violência psicológica. Né? Se ela quiser, ela pode até te indiciar, ela pode te denunciar, né? Porque isso é violência psicológica.
É assim que fala agora, né? A violência contra a mulher. Será que alguém vai acordar nessa terra para dizer assim: deputado, o senhor está praticando violência contra a governadora? A onda agora é essa, né? A onda agora é essa. Eu vim de Paulista ontem, tinha vindo do Atacarejo, subi no ônibus, o motorista estava escutando uma entrevista de uma mulher que eu não sei quem era, falando sobre as questões de violência contra a mulher. Né? A mulher sofre violência só porque ela é mulher. Né? Então, aí o que é que vai acontecer? Até quando vai isso, né? Vamos ver agora que com decisão... Como se diz, né? Decisão judicial não se questiona, se cumpre. Pois é, deputado. Agora o senhor vai ter que fazer, deputado. E aqui, né? O cenário acontece depois da decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que concluiu o julgamento de mandado de segurança. Imagine você. O governo conseguiu um mandado de segurança relacionado à Lei Orçamentária Anual de 2026. Então, o órgão especial manteve por maioria a liminar que havia suspendido atos da presidência da Assembleia e invalidado a promulgação do orçamento feita pelo Legislativo. O entendimento consolidado foi de que a análise dos vetos do Executivo é atribuição exclusiva do plenário. A competência para apreciar o veto é do plenário e de ninguém mais, registrou o relator desembargador Luiz Carlos de Barros Figueiredo. Com a decisão, permanece sem efeito a promulgação da LOA, realizada anteriormente pela presidência da Casa, mantendo a necessidade de apreciação formal dos vetos pelos deputados. Então, eu fico pensando, né? Até onde vai esta ignorância? E exatamente aqui, né? Tem aí que a base de Kekel está aí batalhando, brigando para ver se consegue realmente fazer com tudo que possa acontecer. Mas aí eu digo, né? E as coisas agora vão ter que acontecer. Que quando a justiça entra no negócio, a conversa é outra. E aí agora, vamos falar de Johnny. Inclusive, você sabe quem é que entrou no PSD? Eu já esperava que isso poderia acontecer. Sabe quem? Nido Badok. Nido Badok, com certeza Nido Badok vai ser candidato a alguma coisa. Federal ou estadual? Você já imaginou Nido Badok dentro de uma casa legislativa? Eita, rapaz! O que Nido Badok vai fazer? E graças a Deus é aquela coisa, né? A gente conhece Nido Badok. Quem conhece Nido Badok, a história de Nido Badok, como eu acompanhei no começo, que ele entrava na caixa d'água, que ele se jogava na enchente, que ele ia para a barreira, né? Ele era um cara assim, né? Que ele começou assim. Me exaltei tanto que me engasguei comigo mesmo. Me engasguei comigo mesmo. E que quem conhece a história dele sabe que ele começou desse jeito. E agora voltou para as origens. A diferença é que agora com mais bagagem. Então, Nido Badok agora é o mais novo filiado do PSD. Aí diz aqui, até sexta-feira, prefeito do Recife reafirmou ontem apoio à reeleição do presidente Lula. E veja até onde vai a maldade do ser humano. Aí você me pergunta, ô Paulo, tu é de Raquel? Ah, tu é disso, tu é daquilo, tu é de Paulo, tu é de Apolo. Eu vou dizer, as minhas orientações são minhas. Eu não preciso publicá-las, certo? Então não adianta ninguém chegar e dizer que eu tenho lado, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Viu? Porque o que eu faço ou deixo de fazer, eles não fazem o Pix. O Pixia da Cariúcha! Pois é, o Pixia. Bom, se não chegar Pix de nenhum deles, então eu estou aqui como mero interlocutor de vocês para trazer as notícias. Certo? Agora, as minhas decisões, as minhas intenções
são minhas e pessoais. Certo? Pois é. E defendeu, olha só, meu Deus do céu, eu ia falar uma palavra aqui, mas não posso. Defendeu que Raquel Lira, ninguém merece, né? E defendeu que a governadora declare posição na disputa presidencial. Pois é, né? Quem fez isso há 4 anos atrás foi Marília. Hoje Marília Monjaro. Mas agora é ele. Como eu disse, né? Um pessoal tão burro que vai para esse mesmo discurso. Ah, você tem que declarar lado, de que lado você está. Ah, é porque eu sou de direita, eu sou de esquerda, você senta para frente, eu sento para trás, eu sento olhando de costas e você senta olhando para frente. Não, você tem que se decidir qual é o seu lado. Pelo amor de Deus. Estamos em 2026, daqui a pouco é 2030. E vocês usam esse mesmo discurso burro, atrasado, e quem usava isso praticamente era quem? Miguel Arraes lá atrás. Né? Eu acho engraçado que quando Eduardo Campos tentou se eleger presidente, alguém estava obrigando, alguém estava usando um palanque para dizer assim, eu sou do lado de Eduardo. Será que alguém fazia isso? Alguém, por favor, me rememore, que agora me deu uma crise de pelanca na cabeça, né? Lapso de memória significativo. Eu não lembro. Então não adianta. É muito mais fácil mostrar que o PSB faça alguma coisa pelo povo, mostre serviço para o povo, do que ficar atacando. Infelizmente, o pessoal da comunicação do presidente da República, o presidente Lula, já viu que mostrar que fez obra não dá resultado para a campanha. Então tem que atacar. Agora, é aquela história, né? É um ataque tão burro, é um ataque tão desnecessário. Eu acho muito melhor. Para mim, a melhor campanha do mundo é aquela que você mostra o que faz. Mostre resultados. Vamos dizer que eu estou aqui, então eu vou ter que atacar fulano, cicrano, não sei o quê. Você vê que tem pessoas que eu não gosto nem de falar. Você vê que tem notícias aqui que eu não gosto nem de dizer. Então, tem coisas e coisas, né, meu filho? Vovó já dizia, né, meu filho? Você vai ver coisas. Então, o que é que acontece? Tem coisas que eu não preciso falar, não preciso me reportar. Que é como eu já disse aqui, que eu faço essa parte, esse bloco político, para mostrar para você que... Rapaz, será que é o meu amigo Alexandre que está aí? Alexandre, bota um comentário aí. Pode botar no comentário, meu filho. Você está mandando um bocado de like aqui. Obrigado, viu? Obrigado pela nossa amizade. E quando eu falo essas coisas, eu sempre digo, né? Ah, mas é porque você tem que acompanhar a política. Eu detesto política. Se eu pudesse, nem queria saber. Aí daqui a pouco aparece um ali no canal e diz assim, bota uma música aí! Essa live é de notícia. Todo dia tem gente que já me acompanha aqui no Kawaii. Obrigado pelo carinho do Kawaii. E vou dizer, tem gente aqui que está abrindo os olhos para as coisas que eu falo aqui. Eu não tenho necessidade de atacar, eu não tenho necessidade de desmerecer, eu não tenho necessidade de praticar violência, ou seja lá o que for, para estar ganhando like, audiência, clique, seja lá o que for. Não tenho necessidade disso. A única necessidade que eu tenho é de levar informação com o que for necessário. Só isso. É a informação que o balanço geral não mostra. É a informação que o ME, sei lá o que, ou o Bom Dia, não sei da onde, não mostra. É a informação que Ciro Bezerra não fala. É essa informação que você precisa saber. Aí diz aqui, né? A declaração foi dada durante coletiva de imprensa após o lançamento do pacote de ações voltados para o armamento da Guarda Municipal. E você vê, né? Enquanto Kekel não mistura política, né, a eleição com o seu mandato de governadora,
Johnny, ele quer brincar, né? No Fantástico Mundo de Johnny. Você já viu esse desenho? O Fantástico Mundo de Johnny. É a risada do Bob. Pelo amor de Deus, gente. Tu é prefeito até sexta-feira, então não adianta você ficar inaugurando obra e atirando pedra em quem não merece. Quando tu tiver no teu período de campanha a partir de sábado, aí tu faz o que tu quiser da tua vida, porque a vida é tua. Agora seja inteligente, pelo amor de Deus. O pessoal da assessoria bota isso na cabeça do homem, que ele tem que trabalhar e não ser comentarista ou fazer o tititi. Quem se lembra dessa novela? Dos dois costureiros que ficavam brigando. Luiz Gustavo e Reginaldo Faria. E depois foi descoberto que lá o outro, ele pegava as roupas da veinha para mandar costurar. Meu filho, que aí foi quem fez essa veinha, foi a Natália Timber. Tá vendo? E ao comentar o cenário político, ele afirmou que mantém posição definida em relação à eleição nacional. Eu não vou precisar falar o que já foi dito. Mas, diz aqui assim, né? Nos bastidores, a menção de uma conversa de Raquel Lira com Lula, em que ela afirma declarar apoio a ele, desde que ele mantenha neutralidade na disputa estadual. Isso aqui também, inclusive, a gente já falou lá atrás, no comecinho do BBB, que ainda diz aqui, né? Corre ainda a boca miúda que Lula não é de rejeitar apoio e que, para evitar conflito entre eles, não pise em Pernambuco para fazer campanha, ao menos no primeiro turno. Lula tem margem folgada para vencer o bolsonarismo, né? 70-30, e deve medir esforços com outros colégios eleitorais, como, por exemplo, o Minas Gerais e a cidade de São Paulo. E aí? Aí agora eu digo, se ataque fosse bom, Marília estaria terminando o mandato de governadora. Se discussão fosse bom, Marília estaria terminando o mandato de governadora. Se revelar os podres que não existem, se forjar os podres que não existem, são estratégias muito boas. Eu queria agora ver a frase do nosso especialista em política, Anderson Ferreira. Porque ele sabe quem pode ser candidato, ele sabe quem não pode, ele sabe quem se amostra, ele sabe quem tem potencial político. Eu queria ver a opinião de Anderson Ferreira sobre isso. Né? Mas bem, nós estamos aqui para acompanhar todas as noticiários, para ver as coisas acontecendo, e daí vamos acompanhar. Vou dizer para você, como eu digo sempre, aqui eu não tenho necessidade de estar jogando ninguém contra ninguém. Simplesmente eu sou um mero reprodutor de notícias. Eu sou literalmente um papagaio. E lê a notícia que já está aqui que os outros estão falando. Eu só grumetizo, vamos dizer assim. Eu dou aquela saborizada na notícia para que você fique acompanhando. Tá? Então, vou fechar o BBB da política porque eu vamos dizer assim, né? Me exaltei demais. Falei demais que não deveria. E vou só dar uma olhadinha aqui nas manchetes da Folha, do brolho da Folha. Aí diz aqui, né? João Campos se despede nas redes sociais e diz que fará mais pelo Recife como governador. E aqui, Lula da Fonte garante apoio do Progressistas na reeleição da governadora. E tem aqui também, né? William Brígido se filia ao PSD, reforça a bancada do partido em apoio a Raquel Lira. E Valdemar Borges deixa o MDB e retoma a sua volta ao PSB. Pronto, essas são as manchetes do mundo da política. O nosso BBB da política termina por aqui. Deixe-me ver que horas são. 7 horas e 33 minutos. E agora vamos dar uma olhada na cidade, porque eu vou dizer para você. Hoje eu separei uma notícia legal, que se eu soubesse tinha dado ela ontem. Mas eu só vi ontem depois.
Então, 7 horas e 34 minutos. Escuta isso aqui, rapaz. Gente, eu digo pra você, eu amo, eu adoro quando eu trago boas notícias. E aconteceu aqui no último domingo o lançamento de um livro sobre a história dos cinemas de rua. Você lembra que eu falei, né? Sobre a gente estava falando sobre agente secreto e tudo. E daí eu falei para vocês sobre os cinemas das comunidades. Pois é, rapaz, eu achei muito legal a iniciativa desse lançamento desse livro. E daí eu digo, não, peraí, deixa eu separar essa notícia aqui que eu preciso trazê-la para vocês. E aqui, né, se diz aqui, aliás, aqui se diz aqui, pelo amor de Deus, não repita, não seja prolixo. A história de 20 cinemas de rua de Pernambuco e a relação afetiva da população com estes equipamentos foram reunidos no novo livro do coletivo Cine Rua PE. E daí, esse livro, ele foi lançado no último fim de semana. Agora, eu quero ver esse livro. Eu não sou muito de ler contra a minha vista, né? Eu tenho, às vezes, dor de cabeça quando eu estou lendo, e eu gosto muito de ler as coisas com a letra maior, né? E por isso que eu dou aqui o zoom nas telas. E diz aqui, ó. E o livro Cinemas de Rua de Pernambuco, Memória Visual, Gráfica e Afetiva, foi lançado na manhã do domingo, em um dos espaços retratados o emblemático Cinema São Luís. A obra, construída a partir do cruzamento de diferentes processos de pesquisa, que vão de documentos a entrevistas, apresenta o registro fotográfico do estado atual de cada uma das salas pesquisadas, e também o projeto realizado busca ainda celebrar os 10 anos de trabalho da entidade, da sociedade civil, em prol da retomada e manutenção de equipamentos históricos, que ainda resistem ao tempo e às suas mudanças. São contemplados cinemas das regiões metropolitana do Recife, Zona da Mata, Agreste e Sertão. E o livro também conta com versão digital com acessibilidade. A pesquisa e os textos foram produzidos pelos pesquisadores Bárbara Lino, Bruna Tavares, Caruna de Paula, Kate Saraiva e Walter Andrade. Registros fotográficos foram feitos por Eduardo Cunha, com um recorte do estado atual de cada uma das salas pesquisadas. Inclusive, como eu tinha falado, né, que Casa Amarela acho que tinha 2 cinemas, alguma coisa assim. O projeto, o Alto Zero Pino também teve cinema, e fora outros lugares também. Aí diz aqui, né, o projeto da pesquisa, ele é uma realização do Cine Rua PE, com incentivo da Lei Paulo Gustavo, por meio do Ministério da Cultura e do Governo do Estado. Aí diz aqui também, né, vamos saber um pouquinho de como é que funciona esse Cine Rua. Ele foi fundado em novembro de 2015 e hoje o coletivo Cine Rua PE tem o objetivo de reunir esforços, promover atividades, discutir estratégias de continuidade, sustentabilidade, conscientização da importância da preservação dos cinemas de rua restantes de Pernambuco, a fim de propor a criação de um circuito independente de salas. Eu amei esse negócio. Amei esse negócio. Não vou negar. Aí já tem outra notícia aqui, tudo bem que ela já passou, mas das próximas vezes que acontecer, eu vou ficar de olho. Vou ficar de olho, né, para você aproveitar também, levar seus pirraia, né, para brincar. Que hoje a sensação do momento é o Parque da Tamarineira, né? Eu vim quer tomar banho da água subindo de baixo para cima. Claro, lógico, é evidente. Subindo de baixo para cima, de cima para baixo não pode subir, tem que descer. E diz aqui. Ai meu Deus, eu e minha leseira, rapaz. A Companhia Editora de Pernambuco, em parceria com a Academia Pernambucana de Letras, estreou no domingo passado o projeto Domingo Sem Tela, com uma programação gratuita e voltada para crianças e adolescentes no Recife. A iniciativa aconteceu na área externa da sede da APL no bairro das Graças. Inclusive, quem não conhece a Academia Pernambucana de Letras, né, ela fica ali, se não me falha a memória, perto do Museu do Estado. Eu acho, preciso ter certeza disso. E diz aqui, né, que a ideia exatamente é o quê?
A proposta é estimular atividades fora do ambiente digital, né? Que hoje tem menino que só cala a boca se pegar o celular e começar a assistir o desenho, as coisas lá. E oferecendo experiências lúdicas e culturais para o público jovem, para a infância e adolescência, vamos dizer assim. A ideia é um projeto que será realizado todos os meses, sempre no último domingo de cada mês. Então pronto, ó, já sabe, hein? Já sabe. Último domingo do mês, vai lá para a Academia Pernambucana de Letras e vai levar seus pirraia para brincar. Nada de celular, viu? Só o Edson celular, o resto não. Segundo o presidente da Companhia Pernambucana, né, aliás, Companhia Editorial de Pernambuco, João Baltar Freire, a iniciativa busca incentivar o contato com a leitura e com as atividades recreativas. A ideia é que as crianças e os adolescentes se desconectem, se desliguem um pouco dos celulares e vivam a experiência de imersão no mundo literário e lúdico. Às vezes, né, a escola ela tem que fazer esse papel, né, de esquece um pouquinho o celular, criatura. Foca aqui, criatura. Aí tem que ler o livro, tem que fazer as outras coisas, porque senão, né, você vai ficar só dependendo de tela. E isso não é bom. Isso não é bom. E acredite se quiser, pescadores tiram um tubarão numa praia lá no Cabo. E aí? Rapaz, engraçado isso, né? Foi lá no Paiva, lá no litoral do Cabo de Santo Agostinho, lá perto de Gaibu. Olha, o caso envolveu uma fêmea adulta da espécie tubarão cabeça chata. Foi o que detalhou aí o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, o CEMIT. Imagens que estão circulando na internet mostram 4 homens empurrando o animal na faixa de areia. Um deles chega a deitar no tubarão para posar para foto. Gente, isso é violência contra a mulher. Violência contra uma tubarão fêmea que não pode se defender. Em seguida, eles começaram a cortar o bicho, né, segundo estão dizendo aí. Não há confirmação se o tubarão estava sem vida. E a reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a Prefeitura do Cabo, que disse ter tomado conhecimento do caso ontem pela manhã e que está apurando o que aconteceu. A Secretaria de Meio Ambiente informou por meio do CEMIT que o tubarão foi capturado de forma acidental e teve as nadadeiras filetadas para consumo humano. Sua captura, manejo inadequado ou comercialização podem caracterizar infração ambiental, sujeitando os responsáveis às penalidades previstas na legislação vigente, além da possibilidade de apuração pelo Ministério Público para eventual responsabilidade na esfera penal. O CEMIT reforça que o consumo do animal, além das implicações ambientais, também pode trazer problemas relacionados à saúde pública. Os tubarões ocupam o topo da cadeia alimentar e apresentam tendência de bioacumulação de metais pesados. Então não invente de pegar o tubarão para comer, não, porque olha o que é que tem dentro do tubarão. Mercúrio, além de outros contaminantes, podendo representar riscos pelo consumo frequente. Você só pode comer aqueles peixes que são de águas profundas lá da Europa, lá da Noruega, porque aí é para vender o meu ômega 3. Tá vendo tu? Vai brincando. Tu quer aproveitar para comer o tubarão? Eu falei, não pode. Não pode. Viu? Deixa o coitado do tubarão, né? Porque ele vai atrás de comida, ele vai atacar o povo. E você tem que tirar onda com o tubarão, não. Nada disso. Viu? Não pode. Tá? E aqui, inclusive, eu quero falar desse assunto porque a gente sabe que existem pessoas que são acusadas por qualquer coisa. Aliás, que são acusadas não. São acusadas por qualquer coisa e o pessoal faz aquele levante, principalmente na internet. Da internet respinga para a imprensa e da imprensa o pessoal faz o auê. E aqui a justiça determina
Meu Deus do céu. Tem que ver o anúncio. Mas tá certo aqui. Eu sei o que eu vou fazer, doutor. Ah! Inclusive eu já ia esquecer dessa daqui, mas eu não posso me esquecer. Hoje é o dia das boas notícias. É tempo lá que a propaganda do outro passa, rapaz. Olha só, eu amo quando a TV Jornal, quando o Jornal do Comércio bota alguma notícia boa, né? Praticamente hoje é dia das boas notícias. Tem um rapaz aqui, gente, que ele ganha vida vendendo trufas no túnel do Pina. E olha que é aquela história, né? Ele não tem muito tempo para estar conversando, para estar oferecendo produto, não. É papuf. Já pensou aproveitando aí a Semana Santa, né? O cara lá vai vender as trufas lá no túnel, tudo, beleza? E diz aqui, ó. Ricardo Maranhão, de 34 anos, encontrou uma forma de vender trufas para sustentar sua família. Perdão. Há 7 anos no mercado informal, ele passou por diferentes pontos da cidade até descobrir a estratégia que hoje garante o seu ganha-pão. No semáforo, cada parada é uma oportunidade. Ricardo tem apenas 1 minuto, praticamente, para oferecer suas trufas aos motoristas. Caso contrário, precisa esperar a próxima parada, né, vamos dizer assim, a próxima fechada de sinal, para poder vender de novo. Entre segunda e sexta-feira, ele trabalha mais de 12 horas por dia, chegando a vender até 200 doces. Faça chuva ou faça sol, imagine, né? Quanta coisa que ele já passou. Se a gente fosse realmente contar a mesma história valendo, né? Aproveitando a Semana Santa, compra as trufas de Ricardo, né? Isso, aí você faz lá um pacotão, faz uma caixinha, bota bem bonito e aí dá de presente. Você ajuda uma família e também vai aproveitar para, vamos dizer assim, né, consumir algo que é regional, local, diferenciado. E esse cardápio de Ricardo, ele inclui 42 sabores, que vão do tradicional até a paçoca, queijo gorgonzola, queijo parmesão e bem casado. Cada trufa custa R$ 6 e 3 podem sair por 15. É, rapaz, é bem interessante, né? E diz aqui que o que ele está fazendo é um projeto da família. A esposa dele colabora diariamente na produção, transformando o esforço do casal em um negócio que mistura criatividade e persistência. Ricardo sonha em evoluir do trabalho no trânsito para um delivery próprio, buscando uma vida mais sustentável e trabalho menos insalubre. Ele diz aqui que o seu sonho, a princípio, é sair do sinal, abrir seu delivery e ter uma qualidade de vida muito melhor. Aí eu digo assim pra tu, cara. Ricardo, pega a visão. Você continua na rua, né? Se você achar que deve, você está vendo que tem um retorno muito bom, mas isso não é desculpa de dizer que você não pode fazer um delivery. Pequenas empresas, grandes negócios. Isso. Pode fazer o delivery. Vai ser mais trabalhoso? Vai. Mas em compensação, né, você vai ter mais uma opção para fazer suas coisas. E é como eu digo aqui, gente. Se eu pudesse, só traria boas notícias. Então essa aqui eu não podia deixar passar, porque eu gosto, né, de trazer exemplos bons, coisas boas, porque a gente precisa mais disso. Precisamos mais disso. E aproveitando ainda o tema Semana Santa, 66% dos recifenses pretendem comprar chocolates. Olha deixas do Ricardo. Tá vendo? Pois é, quem é que está dizendo aí? Quem é que pesquisou? Quem é que... Foi o Datafolha? Foi o do IBEST? Foi não sei quem? Mesmo diante da alta da inflação, mais consumidores da região metropolitana devem comprar chocolates na Páscoa este ano. Rapaz, ontem eu estava no Novo Atacarejo e a parte dos ovos de Páscoa tinha mais menino do que tudo. Uma pesquisa feita pela Unifafil Inteligência de Mercado mostrou que 65% das pessoas entrevistadas querem comprar chocolate na Páscoa. O número é maior do que 2025, né? Se foi 65% desta vez, no ano passado foi 63%. A pesquisa aconteceu entre os dias 10 e 26 de março, com 814 pessoas entrevistadas em diversos bairros, diversas regiões da região metropolitana. A pesquisa também aponta que 29%,
vamos arredondar aqui, 30% das pessoas afirmaram que não irão comprar esse tipo de produto, enquanto 4% ainda não decidiram. De acordo com o professor e economista do Centro Universitário da Fafiri, Uranilson Carvalho, esse aumento pelo desejo de consumir, ele acende um cenário de alta dos preços dos produtos, como o chocolate acumulando aumento de 26% nos últimos meses, além do alto nível de endividamento das pessoas. Eu acho engraçado, né? Eu já falei isso aqui, que no carnaval ninguém se preocupa com endividamento. Eu já falei até, inclusive, né? Tá meio que redundante a paradinha. Mas não sei porquê, né? Não, no carnaval ninguém pensa em dívida. No carnaval ninguém pensa em nada. É fazer, festejar e pronto, né? Se tiver devendo, depois a gente resolve, né? Bota lá no Serasa, no SPC, o povo vai ligando, eu desligo a coisa na cara e assim vai. Pois é. Então, vamos ver, né? Você vai comprar chocolate? Eu mesmo, sinceramente, eu vou comprar biscoito tortinha, ou então vou inventar uma doideira aqui em casa, né? Mas é só eu mesmo, eu sou viciado em chocolate, né? Eu digo até brincando que meu vício é você, o chocolate, né? Então, tem esse problema, né? Pois é, né, gente? Agora, 7h50, vamos agora para uma última notícia aqui, que ela é bem curiosa. 10 municípios de Pernambuco tiveram mudanças em seus limites territoriais na atualização de 2025 da Base Cartográfica Oficial do país, estabilizando mudanças administrativas e ajustes técnicos na divisão municipal do estado. A informação foi divulgada ontem pelo IBGE. Entre os municípios afetados estão Afrânio, Alagoinha, Buíque, Dormentes, Lagoa Grande, Petrolina, Santa Cruz, Santa Filomena, Tupanatinga e Venturosa. As mudanças fazem parte do conjunto de revisões anuais da chamada Malha Municipal Digital, que reúne os limites de todos os municípios brasileiros. Segundo o IBGE, as mudanças em Pernambuco foram motivadas principalmente por novas legislações estaduais, decisões judiciais e revisões técnicas encaminhadas pelos órgãos responsáveis pela divisão territorial. Nesse total, 784 cidades passaram por mudança, por atualização no ano passado, distribuídos em diferentes estados. Pernambuco aparece com esses 10 municípios afetados, e também as unidades como Paraná e São Paulo também passaram por mudanças. E pelo que eu estou vendo aqui, eu queria ver que também se fala aqui dos bairros, mas parece que não foi bairro, e sim foi município. Apesar das revisões, o IBGE ressalta que a malha territorial tem finalidade estatística e não possui valor legal para a definição de limites, responsabilidade que continua sendo dos governos estaduais e, logicamente, das prefeituras. Então, aí, 10 municípios do estado estão com suas áreas literalmente mudadas, vamos dizer assim. Tem uma manchete aqui que eu não vou dar muito detalhe, mas ela é bem curiosa. Bichos de pelúcia ajudam na recuperação de filhotes acolhidos pelos CETAS. Olha só que bonito, né? Toda aquela coisa do psicológico dos animais. Ontem mesmo tinha um cachorro bravo que só misericórdia, né? Meu Deus do céu. E deixa eu terminar aqui a história do padre Ayrton Freire, agora que eu me lembrei. E é interessante que a gente fale dessa história, porque o padre Ayrton Freire, ele foi acusado de tudo que não presta. Então, só para fechar o nosso noticiário local, eu preciso falar disso aqui também. Estou sabendo que o tempo está passando, 7h53. Ainda vou para o Brasil e mundo. E a Justiça de Pernambuco absolveu na segunda-feira, ontem, o padre Ayrton Freire, segundo informações divulgadas pela assessoria da equipe de advogados da sua defesa. Há 3 anos atrás, o religioso foi acusado de praticar violência contra uma colaboradora da sua fundação, lá no sertão do estado. E ele foi levado para a prisão domiciliar em 14 de julho daquele ano. A personal stylist Silvia Tavares acusou o padre de praticar atitudes ilícitas nesse sentido
Eu não posso falar sobre, eu não posso citar a palavra lá em Arco Verde. Você sabe que se eu falar, a transmissão cai. Entende-se como incitação, sei lá o que for, né? Coisa dos algoritmos. Segundo informações divulgadas pela assessoria do padre, o juiz da Vara Única de Buíque, no Agreste, Felipe Marinho dos Santos, ele proferiu sentença e apontou as provas periciais acolhidas pela polícia e o Ministério Público na instrução do processo, e que exatamente elas contradizem a versão da suposta vítima, tornando impossível a comprovação da acusação. E, além do religioso, a justiça absolveu o motorista Jailson Leonardo da Silva, que também foi acusado de participação nesse ato. Ambos estiveram presos desde 2023, ano em que as acusações foram tornadas públicas, e também a prisão preventiva do religioso também foi revogada pela decisão judicial. O caso foi considerado difícil, tecnicamente, por conta da quantidade de depoimentos e em decorrência de o padre ser uma liderança religiosa reconhecida no estado todo. Inclusive, ele tinha programa até na Rádio Jornal. E pelo fato dos depoimentos das vítimas terem forte valorização probatória, conforme jurisprudência recente. Então, diz aqui, né, que o juiz foi equilibrado, isento e fez uma análise minuciosa de todas as informações em um caso complexo, até concluir que os fatos não autorizam um juízo condenatório. Aí foi o assessor do padre falando sobre o caso. Então, mulheres, se vocês acham que vão prejudicar certos homens falando mentira, isso aqui simplesmente está dizendo: a moça mentiu. Ela proferiu informação falsa e verídica. Tá? Então, tome cuidado, minha querida. Você que gosta de achar que você tem direitos, que você está empoderada, que você pode falar o que não deve. Olha o resultado aqui, ó. A criatura agora foi desmentida. E aí? Aí agora eu te pergunto, cadê ela para se defender? Cadê ela para dizer que mentiu? Que a própria justiça falou que ela mentiu. Mas foi jogada a acusação contra o padre. Não, o padre, como é que pode uma coisa dessa? Um padre fazendo isso? Né? Mas graças a Deus, né? Foi comprovado aí que o homem foi liberado, graças a Deus, está inocente, né? Porque, sinceramente, a gente sabe que tem pessoas que gostam de fazer certas coisas, mas tem outros que sabem onde estão pisando. Então, agora sim eu posso fechar esse noticiário na cidade, porque eu precisava falar isso. Sinceramente, eu acho muito triste quando uma pessoa é injustiçada por mentira dos outros, mentira essa que está acobertada por lei. Beleza, se uma mulher sofreu, então vamos investigar, vamos apurar, vamos fazer aquela coisa, fazer a cariação, fazer a investigação na comunidade, chega lá como quem não quer nada, né? E aí sim, a justiça vai ser feita, porque tem muita mulher sacana que infelizmente usa da mentira para achar que está se defendendo, para dizer que para não virar estatística só por ser mulher, então ela pode falar e tem total liberdade no que ela está dizendo. Isso aqui comprovou. Eu fiz questão de trazer essa notícia aqui. Eu tenho certeza que os outros veículos também devem ter falado, mas eu fiz questão de falar sobre isso, porque é aquela coisa. Mentira tem perna curta. Tá? Vovó já dizia. Meu filho, a mentira tem perna curta. Então agora 7h58, vamos dar uma girada pelo Brasil, o mundo rapidinho, né? Porque, como você sabe, eu minha grande boca, falo demais, assim vai, né? Então agora 7h58, vamos aí pro Brasil. Eu acabei pulando a faixa aqui. Rapaz, toma cuidado, homem. Calma, homem. Calma.
Ai, meu Deus do céu. E o Brasil vai encarar a Croácia hoje, né? Hoje de noite. Meu Deus do céu, eu tô imaginando minha novela hoje vai passar cedo. Ai, meu Deus do céu. Olha, eu vou dizer pra você aqui. é, Vamos falar sobre um negocinho aqui, sobre a economia, gente. Porque, como eu digo, ontem eu fui pro No Atacarejo e ontem, menino, pensa nas promoções arretadas que tinha no Atacarejo, rapaz. E você se amostra para chegar lá comprar as coisas. Ô menino, tu te acha rico com aquele carrão, mas só que tu não enche o carro, só bota no mínimo um quarto daquilo tudinho. Mas um peixe para trazer para casa. Ó, você acredita que óleo o pessoal tava comprando de caixa? Óleo por R$ 7. Café Sombrais, dava por 12 lá no Atacarejo. O pessoal tava comprando de fardo. Pois é, filhote, presta atenção, né? Hoje a gente não pode estar mais gastando e luxando se amostrando, não, viu? Outro tá pensando que vai morrer se endividando, o Serasa ligando pra tu e tu desligando na cara dele, né? Pois é, bebê, cuidado com o luxo da vida, viu? O luxo passa, mas a necessidade vem. E aí, quando a necessidade vier, não bate na porta da formiga, não, viu? Vai ter com a formiga, preguiçoso. Já ouviu esse provérbio? Provérbio 6, viu? Vai ter com a formiga, preguiçoso. Não invente que tá luxando para ter as coisas e depois o que você realmente precisa, você tem que estar pedindo a fulaninho, pedindo a fulaninha. Aí fulaninho vai dizer assim, oi, então agora tu não tem um ar-condicionado? Não, bota o ar-condicionado lá no fogão. Ah, tu não comprasse uma roupa da moda, da Seaway? Bota a roupa da Seaway no fogão e que termina de cozinhar teu almoço. Cuidado, viu? Cuidado com o que você pensa, porque a gente sabe que o negócio é feio, né? Então, cuidado mesmo. Se organize. Se é que você sabe que é essa palavra. Se você não sabe, eu lhe ensino. Não se preocupe não. Se aveste não. Bem, a taxa anual de inflação ao consumidor, CPI, da zona do euro acelerou fortemente em março para 2,5% ante 1,9% em fevereiro. Segundo pesquisa preliminar divulgada nesta terça-feira pela Agência de Estatísticas da União Europeia e Eurostat. Ou seja, né, como eu já falei isso aqui para vocês, o mundo já acordou, já tomou café, daqui a pouco está almoçando e a gente que está acordando tomando café. Viu? Pois é, mas não é culpa da gente não. É questão só de planeta que está rodando, né? Se nós capota, o planeta roda, certo? E diz aqui, o resultado veio abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet e previam taxa de 2,7%, mas superou a meta oficial de inflação do Banco Central Europeu, de 2%. Parece a audiência da Rede TV, né? A audiência da Band, da Rede TV. É baixinho, baixinho já deu tudo. Enquanto a Globo está com 20, ela está com 2. Tá com 2, comemora. E diz aqui, o núcleo do CPI, que considera os preços de energia e de alimentos, teve um aumento anual de 2,3% em março, menor que a alta de 1 pontinho percentual de fevereiro e em linha de consenso dessa FactSet. Aí tu me pergunta agora, Paulo, o que eu tenho a ver com isso? Aí sabe o que é que eu te respondo? Você sabia que o dólar, o euro, eles influenciam na economia aqui do Brasil também? Porque tem coisa que a gente compra que é importado, tem coisa que a gente compra que vem de lá de fora, né? Que Trump, quando cisma lá na caçuleta, aí ele diz assim, ah, não, agora vai ter taxa disso ou daquilo, e lá vai, né? E a gente aqui no Brasil sofre. Tu tá me entendendo? Então, esse é o porém. Por que eu fiz questão de trazer essa notícia aqui para você? Porque agora você está sabendo que as coisas acontecem e que a gente precisa... Ai, meu Deus. Pensar um pouquinho, saber onde a gente está botando o pé. E para fechar aqui o noticiário nacional e internacional, ou national, você sabia, né, que a gente está pagando as contas da guerra aí? Pois é, diversos economistas concordam que mesmo com uma trégua, a guerra que está acontecendo já provocou danos a longo prazo.
Inclusive mostrou quem são os cabas safados que estão aumentando os combustíveis, que na verdade se aproveitaram da nobreza do Chapolin Colorado. Entendeu agora? É incrível, né? É como se diz assim, dê a oportunidade para o ladrão se revelar que ele faz o show. Aí dá até para perguntar assim, né? Ah, você vai ganhar 10 ou 1.000? Eu digo brincando para as pessoas isso, né? Eu digo, rapaz, eu vou te dar 1.000, eu tô no ratinho. Eu vou te dar 1.000, teu show foi ótimo, maravilhoso. Ah, tá, entendi. Então, o que é que acontece? Toda essa situação, ela acabou redesenhando o cenário de inflação mundial. Eu acredito que isso só deva ter acontecido na época lá da pandemia, 2020-2021. E você vê o que é que um confronto de interesse está gerando no mundo inteiro. Então, olha só, a leitura do mercado é de que os efeitos iniciais da guerra já estão parcialmente incorporados aos preços. Um barril de petróleo chegou a se aproximar de $120. Ele recuou e vem operando em um patamar inferior, enquanto que o mercado futuro projeta valores entre $80 e $85 ao longo do ano. Ainda assim, esse nível permanece acima do período pré-confronto, o que indica pressão de inflação constante. Sabe o que quer dizer isso? Enquanto rolar a guerra, o preço do petróleo só tende a subir, não é cair. Existe uma projeção, mas que infelizmente o pessoal vai ter que, como se diz, né? Vai ter que engolir a situação, não pode fazer nada mesmo. Então, as coisas acontecem assim. E inclusive diz aqui, né, que o economista chefe do Banco do Nordeste, Rogério Sobreira, em um cenário externo com a guerra indo à fase 3, e o barril alcançando até $200, estimativas de mercado mostram que a inflação brasileira poderia subir para algo de 6 a 7%, o que exige uma mudança significativa na condução dos juros. E ele ainda termina aqui dizendo que os dados dos choques do petróleo dos anos 70 ajudaram a dimensionar esse risco. Naquele tempo, 2 episódios marcaram a economia mundial. No primeiro foi o choque. Entre 73 e 74, a inflação dos Estados Unidos saltou para 6,2, aliás, de 6,2 para 11 pontos. No ano que eu nasci, criatura, 79 e 80, atingiu um pico de 13%. Nos dois casos, esse aumento do preço do petróleo, ele contaminou toda a estrutura dos custos da economia. Eu acho que deve ser o tempo que meu pai ia para a fila comprar meu leite, quando eu estava bebê ainda, né? Quando eu ainda mamava. Eu acho que deve ser isso, né? Tem uma coisinha assim que se dizia que o pessoal ia para a fila para comprar alimento. Era um negócio de louco. Tá vendo só? Então, quando essas coisas acontecer, tu presta atenção que isso vai mexer com a tua vida. Isso vai mexer com a minha vida. Vai mexer com a vida de todo mundo. Beleza? Posso fechar o noticiário? Posso? Então pronto. 8 horas e 7 minutos. Menina, eu tô falando mais que o homem da cobra. Pelo amor de Deus. E olha que eu não tomei água de janeiro. Eu nasci em julho. Agora vamos lá dar aquela viradinha nos esportes para poder fechar o de olho com você de hoje. Pronto, agora, meu Deus do céu, 8 horas e 8 minutos. Misericórdia. Eita, homem, para falar demais, misericórdia. Pois é, vamos aí agora para o nosso noticiário dos esportes. E tem muita coisa acontecendo, né? O Náutico, por exemplo, tem aqui Paulo Sérgio vira baixa no Náutico contra o Atlético Goianiense. SDS e bombeiros afirmam que não receberam pedido do Santa Cruz para vistoria lá no estádio José do Rego Maciel. Com volta de titulares e reforços, o Sport ganha opções para encarar o Vila Nova. Aí diz aqui, na questão das apostas, manipulação de jogos diminui em número, mas se torna mais sofisticada e difícil de se detectar.
E Neymar, meu Deus do céu, eu tô com uma pena de Neymar, criatura. Rapaz. Né? Os caras que eram comentaristas da Globo foi tudo demitido, então agora estão já soltando o verbo, né? Ainda tem Galvão Bueno que tá lá no SBT e lá vai. Neymar desabafa sobre pressão no Brasil. Por que não posso fazer coisas normais? Pois é, né? Ele é gente, ele é ser humano, então ele precisa, né? Dar uma descansada, dar uma olhada na vida, nas coisas e assim vai. E também lembrando, né, que o Brasil joga hoje à noite e vamos ver, né, como é que vai acontecer, rapaz. Eita, será que vai ter barulho? Será que o Brasil vai ganhar? Eita, Lele, vamos ver, viu? Vamos aguardar o resultado, que amanhã eu tô aqui para contar tudo, se o Papai do Céu deixar. Então agora são 8 horas e 9 minutos. Vamos fechar o nosso noticiário, quer dizer, encerramos o nosso noticiário e agora a gente vai ter aquela nossa DR de todos os dias. Gente, hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre a palavra de Deus. Bem que hoje poderia ser dia da Bíblia, né? Mas os dias, as datas comemorativas, elas não precisam chegar para a gente falar delas. Mas a gente está aproveitando esse clima de Semana Santa para mostrar para você que vamos ter aí, né, várias encenações. Infelizmente não tem a Paixão de Cristo Recife, mas tem a de Nova Jerusalém. Inclusive a Globo vai mostrar sexta-feira à tarde, né, as várias falas das lideranças religiosas. Mas eu queria perguntar para você: você conhece a Bíblia Sagrada? Você conhece onde está registrada toda a trajetória do povo de Deus? Onde está ali também a história de Jesus? Você já parou para ler a Bíblia? Hoje em dia não tem mais desculpa, né? Porque hoje a Bíblia está no celular, a Bíblia parece mais aquele comercial que tinha na Globo, né? A Bíblia é agro, é pop, tá na Globo, né? Mas eu vou dizer para você, sabe o que você pode fazer? Se você tem preguiça de ler a Bíblia, se você não tem condições de ler a Bíblia, ou você é como eu, né? Tá com a vista já cansada, tem que botar o zoom em 150% para poder ler. Eu digo para você, baixa o aplicativo da Bíblia, coloca lá na opção de versículo diário, e aí todo dia você vai ler um pouquinho. Todo dia você vai ouvir, se você quiser também, porque tem a Bíblia narrada. Cid Moreira, ele, e vamos brincar, né? Assim, né? Cariúcha. Cid Moreira, que Deus o tenha no bom lugar. Né? Que graças a Deus, né, cumpriu uma super missão, que foi ler a Bíblia inteira, completa, do Gênesis ao Amém do Apocalipse. Já exatamente para que pessoas que têm problema de visão, pessoas que não sabem ler, pessoas idosas, outros tipos de pessoas, elas tenham acesso a essa palavra. Eu vou dizer para você assim, a palavra de Deus ela é tão poderosa, ela é tão grande, que ela não se resume no amuleto do Salmo 91. Ela não se resume no patuá do Salmo 46. Ela, todos os dias, ela tem grandes coisas para falar com a gente. Por exemplo, o olhar de misericórdia. O olhar de misericórdia é aquele onde nós não olhamos para aquela pessoa, o que ela fez de mal, mas sim, simplesmente vamos agir de forma voluntária com aquela pessoa. Está lá na palavra. Casos de corrupção, casos de reis, erros, imperfeições, tudo isso está registrado na palavra do Senhor. E ainda para completar, ele fala com a gente todo santo dia, através da sua palavra. A palavra do Senhor, ela não fica velha, ela se renova. Então, pega essa dica. Baixe o aplicativo da Bíblia e coloque lá na versão versículo do dia, palavra do dia. E aí você vai ter o prazer de ter esse acesso a descobrir como o Papai do Céu ele é tão grande e que você não vai cair na conversa de ninguém.
você vai sim ver ou ouvir o que ele fala com a gente todos os dias. E assim eu tô indo embora, gente. Pelo amor de Deus, 8 horas e 14 minutos para você que tá aqui na transmissão, né? Já deve ser 1h14, alguma coisa do tipo aí para você que tá no rádio. Obrigado pelo seu carinho, meu cheiro no teu coração, viva a nossa amizade. E amanhã, em nome de Jesus, estamos de volta. A gente vai junto até sexta-feira, viu? Para descontar a semana passada que eu faltei na sexta. Então, gente, obrigado pelo carinho. Amanhã a gente conversa, amanhã a gente troca nossas ideias na permissão de Papai do Céu. Ele vai querer, com certeza. Até amanhã.